Caros estudantes, neste vídeo, e como é habitual, quero-vos explicar o que é que se pretendia com o e-fólio B de Introdução ao Ordenamento do Território. Portanto, este e-fólio, o que se pretendia era que tomassem contacto direto com um plano diretor municipal, em particular o regulamento do plano diretor municipal e as suas plantas de condicionantes e plantas de ordenamento, e que identificassem duas situações onde houve incumprimento do regime do uso do solo de acordo com o regulamento que esse PDM se refere, esse PDM que vocês selecionassem. Portanto, poderiam selecionar um qualquer município, preferencialmente um município da vossa área de residência por conhecerem melhor e porque eu solicitava que depois localizassem essa situação de incumprimento e tirassem fotografias e que demonstrassem essa mesma situação. Portanto, com este exercício vocês conseguem perceber o que é que significa e para que é que serve e de que forma é que muitas vezes se observam situações de incumprimento ou até situações em que está desatualizado o plano diretor municipal, que é o principal instrumento e é o único instrumento que tem, que regulamenta o regime do uso do solo. E aqui desde já chama a atenção que, de acordo com a atual legislação que foi publicada em 2015, portanto o Decreto-Lei número 80 de 2015, este é o plano, eu falo aqui em plano diretor municipal, mas o que eu pretendia é planos municipais de ordenamento do território. Poderia ser planos diretores municipais, planos de pormenor ou planos de urbanização. Mas é só o único instrumento, como eu referia, que contém um regulamento e que regula o regime do uso do solo, de acordo com a nova lei, só este instrumento é que é plano, todos os outros passaram à designação de programas e por isso já não têm esta característica de ter um regulamento do regime do uso do solo. Chama a atenção porque muitos de vocês ainda referiram ao longo do texto planos, por exemplo, de ordenamento de orla costeira ou outros tipos de planos especiais, planos regionais, etc., mas que têm agora um tempo a serem atualizados para a nova designação de acordo com a nova lei. Mas pronto, o e-fólio depois estava dividido em 3 linhas. Na linha A, eu queria que vocês, que valia 0,5 valores, que identificassem de qual ou quais planos municipais de ordenamento de território em análise respectiva à legislação aplicável. Aqui era só dizer plano municipal, ou para já identificar se era um plano diretor municipal, se era um plano de urbanização ou um plano pormenor, que são os três tipos de planos existentes de municipais de ordenamento do território. E assim fizeram, muitos de vocês os identificaram, dentro da maior parte, obviamente, planos diretores municipais, que são mais abrangentes, depois era só dizer qual era o concelho, e aqui apareceram muitos casos diversificados, muitos casos, por exemplo, nos Açores, porque existem vários estudantes que residem nos Açores, mas também Odivelas, Beja, Arruda dos Vinhos, Santiago de Cacém, etc. Muitos exemplos. E que depois tinham era que dizer, identificar qual era o regulamento em Diário da República que publica toda a regulamentação do Plano Diretor Municipal, ou seja, onde estão todas as alíneas que referem quais são as áreas urbanizáveis, qual é o solo urbano, dentro de cada uma das áreas o que é preciso, o que é permitido construir, que equipamentos é que são necessários em determinados locais, etc. Tudo que regulamenta o regime do uso do solo a nível do município. Portanto, só queriam que identificassem a legislação. Alguns de vocês não identificaram essa legislação. Depois, na linha B, o que solicitava era a indicação de quais os elementos obrigatórios que constituem o Plano Municipal de Ordenamento do Território em análise e se estão de acordo com a nova legislação do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, em particular, portanto, o Decreto-Lei número 80 de 2015, de 14 de maio. Isto valia um valor. Aqui era tão simples como dizer que, normalmente, os elementos obrigatórios dos planos municipais de ordenamento do território é o regulamento, que é o tal onde sai no decreto-lei
tudo o que identifica os diferentes artigos que regulamentam o regime do uso do solo no caso se for um município, ou no plano de urbanização, ou no plano de pormenores. Portanto, o regulamento, que é o que vem em Diário da República, como já referi, a planta de condicionantes e a planta de ordenamento. Portanto, o ordenamento que diz os locais onde é possível urbanizar, e as plantas condicionantes, que são as zonas onde que têm condicionantes à construção e ao uso do solo. Claro que depois, alguns de vocês disseram, e bem, há outros elementos que também complementam este instrumento, nomeadamente os relatórios, quer o relatório de estratégia e modelo do desenvolvimento local, quer o relatório ambiental associado à avaliação ambiental estratégica, o programa de execução ou o plano de financiamento. Isto de acordo com o Decreto-Lei número 80 de 2015. Mas chama a atenção que muitos planos municipais de ordenamento do território são anteriores a este Decreto-Lei e por isso ainda se regem pelo anterior ou pelos anteriores decretos-leis, em particular o inicial da 380, da 99, que era o que estava atualmente em vigor quando o plano foi publicado. Claro que não pode estar de acordo com o Decreto-Lei de 2015 um plano diretor municipal, por exemplo, que foi aprovado em 2004, porque em 2015, obviamente, o Decreto-Lei ainda não tinha saído. E, portanto, era isto que se pretendia na linha B. Depois há a linha C, que era a que valia, que tinha mais pontuação, que tem 2,5 valores. Era aqui que eu queria que vocês identificassem duas ações humanas que originaram a situação de incumprimento em relação ao tal regulamento que vem publicado em Diário da República. Esta folha que eu imprimi é do Plano Diretor Municipal do Eiras. E com a descrição, justificação das medidas legais referidas no Plano Municipal de Ordenamento do Território. Isto era muito importante, que vocês referissem, por exemplo, e foram encontradas diversas situações. A mais comum, normalmente, é a construção na linha de costa, e que também, que está numa zona de condicionantes, como é a linha de costa, não se pode construir, obviamente, devido ao risco de erosão e ao risco de inundação pelo mar, mas é uma situação infelizmente muito comum, não só nas ilhas, mas também na zona litoral de Portugal continental. Portanto, vocês identificavam essa localização, que tipo de infraestrutura ou de ação humana estamos a falar, se era uma habitação, era um hotel, foram várias situações e muito bem encontradas. Tiraram a fotografia, era isso que eu queria, tirassem a fotografia, ou então identificassem no Google Earth essa ação humana com influência territorial, mas que depois tinham que identificar. Isto não está de acordo com o artigo X, número tal, do regulamento do Plano Diretor Municipal, ou do Plano de Urbanização, ou Plano de Pormenor, para de facto eu verificar se era uma situação de incumprimento. Muitos de vocês identificaram bem a situação, mas depois esqueceram-se de identificar qual era a medida legal. Por exemplo, encontraram situações muito particulares, nomeadamente, por exemplo, uma habitação que tinha uma cor que não era permitida no regulamento, em que o regulamento diz que naquela zona só eram permitidas casas de cor branca, amarela e azul, por exemplo, e aquela casa era lilás. Portanto, mostra bem o critério que tiveram em ler o regulamento e conhecerem a zona e verificarem que de facto há uma situação de regulamento, de incumprimento, peço desculpa. E queria que depois, obviamente, identificassem, como eu disse, com fotografias, e com o mapa onde mostravam na planta de ordenamento ou na planta condicionante o local, o que é que estava lá destinado, e notava-se claramente que era uma situação de incumprimento, por exemplo, se era uma zona de leito de cheia, também alguns de vocês identificaram, ou uma zona que é uma área protegida e que tem lá uma habitação. Eu aqui só chamo a atenção que pode haver situações em que é uma habitação que já existia antes de ser regulamentada como para uma zona protegida, que não havia construção. Há muitas situações dessas em Portugal, nomeadamente nos parques naturais, quando eles foram classificados como planos naturais, já existiam lá casas e elas não podiam ser demolidas. Portanto, e aí não é necessariamente uma situação de incumprimento, é uma situação em que, obviamente, a habitação já não pode construir mais, tem que manter
a atual habitação, mas são situações que podem ocorrer quando o regulamento é publicado posteriormente a essa mesma ação humana já lá existir. Chamo só a atenção a esse tipo de situação. Mas houve outras situações também que foram encontradas. Eu aqui só queria chamar a atenção que alguns de vós fizeram alguma confusão entre uma ação humana com incidência territorial, portanto, com incidência do ordenamento do território, de uma ação que tem a ver, por exemplo, com a contaminação da água. Uma água que está contaminada não significa, ou quando hajam descargas ilegais, não significa necessariamente que não está de acordo com o plano diretor municipal, porque aí estamos a entrar noutras áreas que têm legislação específica, nomeadamente, neste caso, de qualidade da água, e que não era isso que se pretendia. O que nós estamos a falar aqui é em termos de plano diretor municipal, portanto, em termos de ordenamento do território. São áreas de atuação diferentes e que é muito importante vocês saberem identificar as diferentes legislações e qual é o seu objetivo e a sua área de incidência. Pronto, era isto que eu vos tinha para dizer. Muitos parabéns para aqueles que obtiveram aprovação na avaliação contínua. Infelizmente, em poucos casos, alguns que entregaram só um em folio ou que na soma dos dois não obtiveram a aprovação mínima, é só um ou dois casos. Mas queria só realçar que estarei disponível para a preparação no exame de recurso. A disciplina depois mantém-se sempre aberta até a época de recurso. E para quem vai para Pfolio, quero desejar boa sorte, bons estudos, estudem bem e sabem que estarei aqui também sempre disponível para vos ajudar e apoiar no estudo. E resta-me agora desejar um bom ano e continuação de um bom estudo.